E Jesus lhe disse: Eu irei, lhe darei saúde. E o centurião respondendo lhe disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Maravilhou Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como tu crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, nessa noite, Pai, nós aprendemos mais da tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Pai, continue abençoando, Pai. Fale em nossos corações nessa noite. Repreende todo o mal, Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, meu Deus. Fale em nossos corações nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós estamos falando sobre fé em fé, né? O tema da mensagem de hoje: fé em Deus nos momentos difíceis. Fé em Deus nos momentos difíceis. A fé em Deus nos momentos difíceis é a confiança de que Deus está presente e nos ajuda a superar as adversidades. Nós vimos nesse texto aqui a respeito de um homem. Um homem, a Bíblia não fala o nome, mas a Bíblia fala que ele era um centurião. Ele cuidava de 100 soldados, né? E ele era um homem de autoridade sobre aquele lugar, sobre aquela região, sobre aqueles soldados. E a fama de Jesus corria por toda a redondeza. Todos sabiam que Jesus estava fazendo milagres, curando, libertando, transformando vidas. Pessoas paralíticas foram curadas, mortos ressuscitando. E Jesus, a fama de Jesus corria por toda aquela cidade, por toda aquela região. E esse homem, ele foi ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O mais interessante dessa passagem é que ele não pediu nada para um irmão, ele não pediu nada para um filho, para um pai, mas ele pediu por um servo. Pediu por um servo que estava atormentado e estava paralítico e violentamente atormentado. Nós temos visto aqui que Jesus se dispôs a ir na casa dele, mas ele falou: Senhor, eu não sou digno que entre no meu telhado, lá na minha casa, mas somente uma palavra que o Senhor liberar, que o Senhor falar, ele será curado. Uma palavra que o Senhor Jesus Cristo liberar, que ele falou, que liberasse, o servo dele seria curado. A primeira coisa que eu observo aqui, em Lucas também fala, que a fé que nós devemos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 8, 10, 13 diz que a fé vem pelo ouvir, que ouvir a palavra de Deus. Este versículo enfatiza a importância de estar em contato com a palavra de Deus, a mensagem divina,
pois através dela que a nossa fé é fortalecida. Ele ouviu a falar a respeito de Jesus. Aquela fé veio brotar no coração dele, daquele homem. Quando os centuriões, ele era mal visto para o povo judeu, mas aquele homem era um homem bom, a qual ele se dispôs a ir a encontrar Jesus Cristo simplesmente por causa de um criado, de um servo. Quantas das vezes, quando a pessoa tem alto poder, é um patrão, quando um servo, um empregado, ele passa mal, o que ele faz? Ele logo abandona, ou demite, coloca outro no lugar. Aquele homem teve amor por aquele servo, por amor daquele servo, e ele foi até Jesus Cristo, porque ele ouviu falar de Jesus. Como aquele cego estava no caminho, mendigando, ele ouviu falar de Jesus, e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. E nós devemos sempre ter a palavra do Senhor gravada em nossos corações. Nós devemos vir nos cultos, para nós aprendermos, para nós fortalecermos a nossa fé, nos momentos difíceis que a nossa vida se levanta, nos momentos de batalha. Muitas das vezes nós fazemos tantos planos, nós planejamos tanto, mas devido à circunstância da vida, os problemas não saem de acordo com o que nós queremos. Há situações que nós contornamos, que nós resolvemos, mas há situações que é só Jesus Cristo, só por intermédio dele, é Ele que nos dá a vitória. Nós não podemos deixar essa chama da nossa fé apagar dos nossos corações. Quando nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor falando em nossos corações, parece tantas outras vozes também, voz de incredulidade que bate nos corações nessa geração atual, a qual eles querem ver para crer, mas nós cremos e nós veremos a glória de Deus. Todos nós temos problema. Aquele homem tinha um problema na casa dele, nós temos problema em nossas casas também. Aquele homem chamou a atenção de Jesus pelas suas atitudes. Vamos chamar a atenção de Jesus pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Nós lemos desde o Antigo Testamento homens que venceram pela fé. Abraão, quando foi chamado, obedeceu, deixou a sua terra, sua parentela, e ouviu a voz de Deus: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele creu, ele não viu, mas ele creu na voz de Deus, que dele faria uma grande nação. Até mesmo quando Deus pediu Isaac em sacrifício, ele creu que mesmo da cinza, Deus podia ressuscitar o seu filho de volta. Deus é especialista nas coisas impossíveis. E a nossa fé não tem que ser aquela fé vacilante. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Ela tem que ser constante, firme. A nossa fé tem que ser alicerçada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, não existe outro Deus, não existe outro Senhor no céu, não existe. É Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E através da palavra de Deus, que nós alimentamos diário, através da palavra de Deus, que é pregada nos cultos, é que nós venhamos fortalecermos a nossa fé todos os dias. Fortalecemos todos os dias. Hoje, infelizmente, pessoas colocam a fé em homens, em políticos, homens de autoridade nessa terra. Mas isso tudo é passageiro. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Todo sempre a palavra do Senhor permanece.
Davi, quando Golias chegou até ele, o que é que Davi disse? Fez uma espada, um escudo, com lança, mas o vou é no nome do Senhor. Quando Golias olhou aquele menino, ele viu o externo, mas ele não conhecia o interior de Davi. Ele não conhecia a fé daquele jovem que tinha no Deus de Israel, porque ele já teve experiência com Deus. Quando ele estava apacentando as ovelhas, seu pai veio um leão para levar as ovelhas, ele o matou. Veio o urso, ele matou. Ele já tinha experiência com Deus, e nós devemos ter experiência com Deus também, mas a experiência com Deus é mediante a palavra de Deus. Não venha com outra coisa a não ser a palavra de Deus. Outro ponto que eu me achei interessante, aquele homem em Lucas fala também que ele se humilhou diante de Deus. Aquele homem se despiu, vamos dizer assim, daquela autoridade que ele tem. Para ele naquele momento não valeu nada, nada. Ele era um homem respeitado, mas naquele momento ele nada valeu. Ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. E nós devemos humilhar. 1 Pedro 5, 6, 7, nós devemos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Não é da potente, nem da mão de homens, mas é na mão do Senhor. Reconhecer a dependência de Deus e submeter a sua vontade. Infelizmente, muito hoje acha que Deus é obrigado a fazer as coisas. Muitas das vezes, hoje, muitas pessoas pensam que Deus é empregado dele. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas não tem um coração humilde. Ele não se humilha diante do Senhor Jesus Cristo, não reconhece a soberania do Senhor Jesus Cristo, o poder. Nós devemos também nos humilhar diante do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor, reconhecer que nós não somos nada, nós somos o pó da terra, nós não somos nada, e o Senhor é tudo para nós. Naamã, ele estava um chefe do exército da Síria, ele estava com lepra. Ele foi chegar até a casa de Eliseu, só que Eliseu falou com você: vai e fala com ele para banhar 7 vezes no rio Jordão. O que ele falou? Ele saiu indignado. Será que Damasco não tem um rio melhor não? Eu vou ter que mergulhar nesse rio imundo. Naamã não quis se despir, ele não quis se humilhar, ele achou que Eliseu ia sair, colocar as mãos sobre a vida dele e a lepra ia ser curada. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus trabalha na vontade dele. E Deus ia tratar muito com Naamã. Não era somente a cura da lepra, mas era também que ele tinha que humilhar diante de Deus. Ele ia quebrar aquele orgulho, ele tinha que se despir daquele. E a diferença desse homem para Naamã, para esse homem, é muito grande. Porque esse homem, para encontrar com Jesus, ele se despiu antes daquela autoridade que ele tinha, e reconheceu que ele não é nada, reconheceu que é nada diante do Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor tem poder nos céus e na terra, e a autoridade que ele tem, e uma palavra que o Senhor liberar dos céus para a nossa vida. Eu creio nas minhas orações, que vida ser transformada, vida ser curada, salvo, liberto, porque Deus tem o poder nos céus e na terra. Deus tem o poder, e nós, irmãos, devemos humilhar diante de Deus, coração quebrantado diante de Deus,
coração quebrantado move o coração de Deus também. Como o Claudinei pregou na quarta-feira, quando me chamou muita atenção, quando Jesus falou com Pedro, caminha, Jesus falou com Pedro para ele ir encontro dele. Quando Pedro começou a caminhar, quando ele estava olhando para Jesus Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar, ele olhou para baixo e viu a imensidão daquela água, ele começou a temer. E nós não devemos temer, porque o braço, a mão poderosa do Senhor está estendido para nossas vidas. Vem o vento, vem a adversidade, vem os problemas, mas nós devemos sempre confiar no Senhor Jesus Cristo, porque a fé que nós temos que fazer a diferença. Eu lembro quando eu vemos sair em Santa Luzia para São José do Rio Preto, eu nunca contei isso aqui. Aí minha esposa e eu, nós falamos, nós vamos mudar, vamos. E eu orei um ano, orei. Eu pedi meu patrão para mandar embora, ele falou que não ia, eu fiquei orando um ano, e com fé, que eu ia, nós ia vir. E eu lembro que meu tio falou assim: rapaz, o que você vai fazer lá? Você está caçando chifre na cabeça de cavalo. Você tem emprego, você tem casa própria, você vai para lá morar, pagar aluguel, rapaz, o que você vai fazer lá? E o pastor Gleice falou assim: ei, Serinho, está tudo certo? Já está com casa, emprego preparado? Eu, estava nada. Não tinha nada, nem casa, nem emprego, não tinha nada. Mas eu, pela fé eu vou. E crente, orando, é folgado, né? Eu pedi a Deus que físico e espiritual seja resolvido aqui nessa cidade. Que era para ele providenciar para mim emprego e tudo mais. E eu não conhecia ninguém, nem sabia nem por onde que eu ia caçar um serviço. O emprego chegou na porta da minha casa. Porta da minha casa, literalmente. O vizinho chegou e bateu: você quer trabalhar comigo? Eu falei: quero. A fé, irmãos, a fé move. Nós temos que exercitar a nossa fé. Nossa fé não pode ser uma fé morna, mas ela tem que ser acesa nos nossos corações. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Nós devemos humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem poder nos céus e na terra. Imagina se eu orasse, que eu fiquei orando. Imagina se eu desistisse no caminho. Vou nada, deixa trem pra lá, só. É orar com fé, crendo que já a vitória já é nossa. Porque orar a fé é o seguinte: é crer naquilo ainda que nem alcançamos, né? Orar pela cura, está enfermo, mas eu creio que ser curado. Orar por um irmão, parente que está distante dos caminhos, é fé em colocar em prática. Nós devemos colocar a fé em prática todos os dias. Amém? Glória a Deus. Outro ponto muito interessante: ele foi interceder pelaquele servo. Como eu disse, ele não orou para ele, ele não foi em busca para ele, nenhum dos seus familiares, foi para um servo. Ele se dispôs a interceder por um servo. Quantas das vezes na nossa vida nós temos parentes, né, que não conhecem a palavra do Senhor? Temos parentes que estão distantes dos caminhos e nós não intercedemos. Nós só queremos para nós. Mas Jesus Cristo,
intercedeu pelos seus discípulos. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu pelo povo. Esther, ela foi interceder pelo povo também. Hoje intercessão, interceder, orar pela vida, pela igreja, pelo irmão. Tá difícil. Não estou falando só aqui hoje no Brasil, das igrejas geral hoje. Nós só queremos para nós. Nós só queremos benefícios para nós. Não vou orar para ninguém não. Não, irmãos. Nós devemos deixar isso do lado. Jesus nos chamou. É para nós interceder, orar pela vida dos irmãos, para aquele que está fraco, para aquele que está doente, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, hoje se encontram distante dos caminhos do Senhor. Muitos já passaram pela igreja. Quantos vocês lembram que já passaram por aqui? Hoje se encontra distante. É interceder por essas vidas. É interceder, orar. Interceder é orar em favor de alguém, ou seja, pedir a Deus por outra pessoa. Aquele homem pediu a Deus pela vida daquele servo, daquele criado, pois ele estava paralítico e violentamente atormentado. Era algo muito sério. Eu não sei se ele tinha levado alguns médicos, eu não sei, a Bíblia não fala, mas com certeza já foi buscar alguma medicina naquela época. Irmãos, hoje a pessoa tem de vida boa, ela tem tudo nessa vida, né? Um hospital particular bom, os seus filhos estudam na melhor escola, tem um carro do ano, mora no melhor bairro, na melhor casa. Para hoje dessa vida vale, mas para Deus não vale nada. Não vale nada. Deus quer que nós temos um coração quebrantado, que nós podemos chegar a Ele com humildade, intercedendo, orando em favor das pessoas, de vidas. Porque o dinheiro compra tudo, mas para Deus não vale nada. Nada. Pode gastar tudo dinheiro, mas para Deus não vale nada. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha, as suas economias e a sua saúde só estava debilitando mais e mais, até que ela foi atrás de Jesus Cristo. Ela foi atrás dele. Ela foi com fé que ali ia ser curada. O cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Ele foi com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se o gigante se levanta, é com fé que nós iremos derrubar ele, jogar ele por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o mar se levanta, Jesus Cristo tem misericórdia, acalma a tempestade da minha vida que tem se levantado. As ondas estão batendo o barco para um lado para o outro. Jesus, acalma a tempestade. Acalma meu coração primeiro. As lutas estão batendo. Não pode deixar dúvida entrar no meu coração. Jesus, acalma. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer milagres. Amém? E outra coisa, nós temos que ter uma fé que agrade a Deus. A fé envolve a obediência, sacrifício, perseverança. Ela também implica que Deus existe e que
se recompensa aqueles que buscam. Nós devemos aqui, obediência. Uma fé que agrada, isso é uma obediência a Deus. Nós não devemos ser desobedientes, não. Deus é Pai, Deus conhece. Nós somos Pai. Nós queremos que nossos filhos sejam obedientes. Nós mandamos. E Deus também é a mesma coisa, Deus é Pai. Requer nós obediência, sacrifício. Nós devemos sacrificarmos. Quantas das vezes, quarta-feira, estava falando com a minha esposa, uma quarta-feira é um dia tão cansativo, não sei porquê. Chega um trabalho, correria, cansado. Mas o que acontece? Nós dispomos o nosso lar para vir na casa do Senhor, adorar ao Senhor. Nós vamos na nossa casa tomar um banho, descansar, ficar deitado, relaxadão. Não, nós estamos na casa do Senhor. O melhor lugar que nós estamos é na casa do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor, buscando de Deus o fortalecimento, buscando de Deus fortalecimento na nossa fé. E nós devemos perseverar, como a missionária Carol disse, aquela entrega para Deus e tira, entrega e tira. Não, entrega, persevera, confia em Deus. Nós devemos perseverar nas nossas orações. Nós devemos perseverar todos os dias nas nossas orações. E o Senhor Jesus Cristo é poderoso, poderoso para curar, para libertar e para transformar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, as pessoas não estão dando muito crédito à palavra do Senhor. Eu estava vendo um rapaz falando, tinha um repórter lá, falando assim: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? As pessoas falavam: eu quero 5 milhões na minha conta, e 5 milhões vai resolver os meus problemas. Uma pessoa falou que queria Jesus Cristo. Olha a situação que nós estamos chegando. Olha a situação, olha que as pessoas estão colocando a fé nas coisas deste mundo. As pessoas estão colocando a fé em dinheiro, em riqueza, em bens, satisfazer a sua vontade, mas não quer ter uma vida de obediência, não quer ter uma vida de sacrifício, não quer ter uma vida de perseverança, porque o Senhor dá recompensa àqueles que o buscam, aqueles que clamam ao Senhor, aquele que busca a presença de Deus. Todos os dias, de manhã cedo, quando eu trabalhar, eu gosto de ler a Bíblia, uma lida, ora a Deus, agradeça a Deus pela noite, pelo dia, e vamos embora. Vamos com fé que nós iremos vencer mais um dia, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não deixe sua fé vacilar, irmãos. Nós não devemos deixar a nossa fé vacilar. Eu me coloco também, nós não deixemos nossa fé vacilar. A nossa fé tem que estar constante, não oscilando. Estou lá em cima, outra hora eu estou cá embaixo. Não, ela está sempre constante no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, nós, pela palavra do Senhor. Segundo, humilhar. E terceiro, interceder. Quarto, uma fé que agrada a Deus. E para concluir, irmãos, verso 13: vai como tu creste, te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Tudo que aquele centurião queria ouvir, tudo que ele queria ouvir de Jesus Cristo, que aquele servo ia ser curado. Jesus fala conosco: vai, seja tu feito que tu creres. Você crê? Nós cremos verdadeiramente que Jesus Cristo é poderoso para entrar na nossa causa,
e nos abençoar? Vocês creem de coração mesmo? Tá perguntando para mim, coração mesmo, você crê mesmo? Que Jesus Cristo pode entrar na causa, na sua casa, na sua família, poder libertar, poder curar mesmo? Se creres, verás a glória de Deus. É tudo aquele homem queria ouvir, e é tudo que nós também queremos ouvir. Basta nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é poderoso para curar, para transformar vidas, meus irmãos. E ele saiu, imagino eu, ele saiu alegre. Imagino quando chegando na casa dele e ver aquele servo curado. Imagina chegar em casa, aquele parente que está distante dos caminhos do Senhor, e dizer: vou voltar para a casa do Pai. Minha felicidade quando meu irmão, mais novo que o pastor Elias, ele estava muitos anos distante dos caminhos do Senhor. Nós sempre oramos pela vida dele. Foi ele que me ganhou para Jesus Cristo. Um dia eu cheguei da igreja, ele falou, mandou uma mensagem, falou: tem uma notícia boa para te dar. Eu voltei para a casa do Senhor, voltei para a presença do Senhor Jesus Cristo. Que notícia boa, irmão, que notícia boa. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens materiais. Foi meu irmão, alegramos, fiquei feliz. E quando nós vemos também meu irmão, tanto tempo que estava distante, vem chegando, também nós alegramos também. Vale mais do que os tesouros dessa vida, porque Jesus Cristo ouviu as nossas orações, porque Jesus Cristo ouviu o nosso clamor, e Ele nos atendeu com a sua bondade, sua misericórdia. Amém, irmãos? Nós devemos fazer igual esse centurião, se despir de nós mesmos, toda arrogância deixado para trás, lançado por terra, todo embaraço lançado por terra. Nós devemos humilhar, com aquela condição de servo do Senhor mesmo, dizer: tem misericórdia da minha vida, Senhor Jesus Cristo. Minha situação não está boa, a minha casa está com problema, está com isso, está com aquilo, não está bom para mim. Entra na minha causa. Como aquela mulher, né? Ela importunava aquele juiz, né? Julga minha causa, julga minha causa. Aquele juiz não, até que ela, vou julgar a causa dessa mulher, tanto ela me incomodar. Jesus Cristo também gosta de ser incomodado, irmão. Todos os dias. Jesus tem misericórdia. Eu estou diante do Senhor. Jesus tem misericórdia, estou diante do Senhor. Chegar a Goana, chegou o tempo, chorar diante do Senhor Jesus Cristo. Ela pediu um filho, ela era estéril, e Deus lhe deu um filho. A coisa impossível para Deus? Nada impossível para Deus. Deus ressuscitou mortos, fez a estéril ter filhos. Deus curou, libertou, e é o mesmo Deus, é hoje, sempre. Ele não muda, Ele não muda. Felizmente, nós não devemos deixar a incredulidade vir bater nos corações, a dor, a angústia, e não devemos deixar a dúvida bater nos corações. Amém, irmãos? Que essa palavra fique nos nossos corações, que eu aprendi, que essa palavra, talvez que ela venha para mim primeiro, que eu preciso, eu tenho problema na minha casa, eu tenho as minhas lutas e diversidade, minhas batalhas, e eu tenho que humilhar todos os dias diante do Senhor, pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida. Amém? Não sei como que está a sua casa nesse momento, como que está a sua vida nesse momento, que nessa noite, ao término desse culto, nós vamos orar agora. Humilha diante do Senhor Jesus Cristo. Não sei como está seu coração, mas humilha diante do Senhor. Não sei qual é a sua causa que o Senhor pediu
o Senhor que entre. Pede o Senhor para entrar na sua causa. Quer uma cura, quer uma libertação, vida financeira, minha vida espiritual, a vida com Deus está. Não, essa é a noite. Você sacrificou, você dispôs, sai do seu lar e veio aqui. Ouvir, aprender a palavra do Senhor e buscar ao Senhor, a direção do Senhor. Amém? Vou chamar aqui. Os irmãos, como o presbítero Claudinei disse, vamos só chegar aqui à frente. Vamos orar.